Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. É isso aí, é sempre um prazer estar aqui comunicando a palavra de Deus, falando daquilo que Deus tem nos dado. E hoje nós vamos falar sobre o vento, né? Amós, capítulo 4, versículo 13, diz assim: porque Ele é quem forma os montes e quem cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. Então Deus, Ele é aquele Deus que forma os montes e é o Deus que cria. Não é o Deus que criou o vento, é o Deus que cria o vento. Interessante esse assunto. Eu estava meditando sobre isso. Eu ali estudando a palavra de Deus no Gênesis, você vê que tudo Deus já criou no passado. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou as aves, Deus criou os peixes, Deus criou tudo. Só que você não encontra ali a criação do vento. Eu fiquei intrigado, falei, meu Deus, mas e o vento? Então essa descoberta sobre o vento foi incrível, uma revelação. Eu peguei as referências bíblicas sobre vento, eu fiquei impressionado, porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre vento, o vento é criado ali, naquele momento. Parece que assim, que Deus, o que deixa entender é que Deus criou tudo, mas o vento Ele deixou para criar num momento específico para que eu e você, naquele momento que nós estamos ali na nossa casa, a gente abre a janela e sopra aquele ventinho gostoso, você possa entender, ó, Deus, esse Deus criou agora, né? Para que essa impressão de que Deus criou o mundo e o entregou às suas próprias leis, não, o vento Deus cria no momento da necessidade. Olha só, a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 8, versículo 1, é a primeira referência bíblica sobre vento, é Gênesis 8, 1. Conta a história de Noé, que estava ali na arca, e a Bíblia diz assim que viu o Senhor Noé, viu o Senhor os animais, viu o Senhor a família de Noé, e o Senhor, assim diz a palavra de Deus, o Senhor fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então o vento do Senhor soprou sobre a terra e as águas começaram a baixar. No texto seguinte, ali em Êxodo capítulo 19, também diz a palavra do Senhor, e fez o Senhor soprar um vento oriental e lançou os gafanhotos no Mar Vermelho. Eu já estive no Cairo algumas vezes, no Egito. E esse vento, o Mar Vermelho, aqui, como se nós estivéssemos aqui o Cairo, e ali está o Mar Vermelho. Só que o vento sopra de lá para cá. Então, na verdade, esse vento que fez o Senhor soprar foi um vento contrário. Um vento que levou uma nuvem de gafanhoto a mais de 85 quilômetros de distância. E lançou esse gafanhoto no Mar Vermelho. É tremendo. Então, quando você começa a analisar, olha só, uma outra referência. No Êxodo capítulo 14, verso 21, diz assim, que fez o Senhor soprar um vento oriental toda aquela noite e dividiu as águas. Quem dividiu as águas do Mar Vermelho foi o Senhor. Como? Através de um vento que Ele fez soprar. Então, a maioria das referências sobre vento, sobre assopro, né, que você vê na Bíblia, parte de Deus. Por exemplo, quando Elias estava escondido na caverna, fugindo de Jezabel, a Bíblia diz que veio um terremoto, veio um vento tempestuoso e veio um fogo. Todas essas três coisas representam a presença de Deus. E depois que vieram o terremoto, o vento e o fogo, veio um ciclo suave, e o ciclo suave, na tradução original, você pode entender como uma voz suave. Aí Elias então cobre a sua cabeça e Deus então fala com Elias. É tremendo isso, né? Então Deus abre o Mar Vermelho através do seu vento, Ele envia os gafanhotos para o Mar Vermelho através do seu vento. Em Números capítulo 11, versículo 31, o povo de Israel estava no deserto e teve um desejo, comer carne. Moisés então diz, mas Senhor, onde arrumaria eu carne para toda essa multidão? Você quer saber qual é a multidão? A multidão era de 603 mil homens, soldados,
mais os velhos, mais as mulheres e as crianças. Nós estamos falando aí, meu irmão, minha irmã, de mais de 1 milhão de pessoas. Como é que você arruma carne para 1 milhão de pessoas? E aí diz a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 11, 31, que fez o Senhor, eu gosto disso, fez o Senhor soprar um vento que trouxe codornizes da banda do mar. Então deixa eu explicar. O povo de Israel já tinha atravessado o Mar Vermelho. Então nós temos o povo, o acampamento, nós temos o Mar Vermelho e depois nós temos o Egito, lá no Nilo. Codorna não é animal de deserto. Codorna não é animal de praia. Codorna é animal de brejo. Né? Deus não fez areia virar codorna. Diz que ele trouxe as codornas da banda do mar, ou seja, veio um vento lá do Egito, nós estamos falando de mais de 100 quilômetros de distância, e aquele turbilhão de vento foi ajuntando codorna na beira do rio Nilo, foi ajuntando codorna na beira do rio, e fazendo as codornas para alimentar 1 milhão de pessoas, voarem numa mesma direção, em direção ao deserto, novamente um vento contrário. Elas passam sobre o mar e chegam no acampamento dos israelitas. E chegando no acampamento, a Bíblia diz que as codornas não conseguiam voar mais do que 2 côvados, ou seja, 1 metro de altura. Dessa altura, Deus fez soprar um vento de cima para baixo para ficar fácil do israelita colher a codorna. E ele espalhou codornizes no meio do arraial, caminho de 1 dia. Imagina isso, caminho de 1 dia. Você andar 1 dia e um homem, um ser humano, anda num dia 30 quilômetros. Imagina, nós estamos falando de um perímetro, nós estamos falando de 30 quilômetros para a direita, 30 quilômetros para a esquerda. Caminho de 1 dia você podia pegar a codorna a 1 metro de altura. Esse é o Deus que eu creio, aleluia. Esse é o Deus poderoso, é o seu Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, a situação está difícil. Está todo mundo dizendo que não vai dar certo. Eu costumo brincar o seguinte, enfia o dedo na boca, molha o dedo e levanta. E aí você diz assim, meu amigo, minha amiga, o vento ainda está soprando, aleluia. Se o vento está soprando, Deus ainda está agindo, porque Deus, Ele forma os montes, mas é Ele que cria o vento. Nosso Deus faz isso para a glória do seu santo nome. É tão tremendo quando nós vemos assim tantas comparações sobre vento. Ezequiel capítulo 37, o osso já tinha juntado ao seu osso, carne já tinha juntado ali aquele corpo, já estavam os nervos, mas não tinha espírito, não tinha vida. E o Senhor diz assim ao profeta Ezequiel, agora profetiza o Espírito, dizendo, Espírito, o Espírito, assopra sobre os 4 cantos, sobre esses ossos, para que vivam. Deve ser por isso que ali em João capítulo 20, Jesus soprou sobre os discípulos, dizendo, recebei o Espírito Santo, copiando o que havia feito o seu pai em Gênesis capítulo 2, 7, quando Deus soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. São tantas referências sobre o vento. Quando Jesus está sobre o barco e de repente vem um vento, a tempestade, Jesus diz assim, aquieta-te. E os discípulos perguntam, quem é este que até sobre o vento tem poder? Aleluia. Aleluia. É o vento, diga assim, o vento de Deus. O vento de Deus sopra sobre nós. Se você está precisando de codorniz aí na sua casa, de sustento de Deus, sustento financeiro, clame ao Senhor. Deus, faça soprar o seu vento. Traga, meu Deus, para o meu deserto toda a abastância. Se você está com pragas na sua empresa, na sua casa, no seu ministério, ore ao Senhor, Deus, faz soprar o vento, leva essa praga, leva esse gafanhoto, joga lá no Mar Vermelho, Senhor. Eu vou te adorar, Senhor, eu vou te buscar, porque o Senhor é Deus que cria o vento e cria hoje.